Olá para você que nos acompanha em mais um episódio aqui do programa Agente Político. Ao meu lado está o vereador Capitão Carpê, que é do Partido Liberal do Amazonas, né? Seja muito bem-vindo, Capitão Carpê. Obrigado, Catarina, obrigado aqui ao Diário da Capital, ao programa Agente Político. É sempre muito bom a gente ser entrevistado por veículos de imprensa imparcial, né? Falar um pouco sobre o nosso trabalho, e pode ter certeza que eu estou me sentindo muito honrado e grato pelo convite. O Capitão Carpê, né, ele é natural de Eirunepé, né? Mudou-se ainda criança para Manacapuru, mas depois de alguns anos veio aqui para a capital amazonense, né? Ingressou ali na Polícia Militar do Amazonas em 2009, sendo promovido a oficial em 2011, né? Alcançando ali o posto de capitão entre 2018 e 2020, né? Mas já iniciou sua vida política ali em 2021, no seu primeiro mandato como vereador, né? Exatamente. Contou toda a história aí. Eu sou, como você falou, sou da cidade de Eirunepé, é uma cidade muito pequena, mas que já formaram grandes políticos, inclusive governadores. Sou de uma família muito simples, Catarina. Minha mãe é costureira, meu pai era motorista de ônibus, meus avós, meu avô era soldado da borracha, e minha avó também costureira, ambos ali, inclusive analfabetos, pessoas muito simples. Eu sou de família de agricultores, de pescadores, pessoas que vivem da informalidade, mas cheio de valores, cheio de retidão, e com muita dificuldade nós fomos embora para Manacapuru, morávamos no bairro do Biribiri, que é um bairro bem simples também, é um bairro periférico da cidade de Manacapuru, e à época meu pai foi embora, deixou a minha mãe, e a gente ficou lá com 6 filhos, né, eu mais 5 irmãs, e depois de muita dificuldade nós viemos embora para Manaus, e estou aqui em Manaus desde 1996. Sempre trabalhei desde 14 anos, eu tenho minha carteira assinada com 15 anos no Distrito Industrial, mas quando eu cheguei em Manaus para ajudar minha mãe a complementar ali o trabalho, que ela era costureira, imagina, quem consegue sobreviver com costura com 6 filhos na cidade de Manaus? Muito difícil, né? Então eu sou aquela pessoa que tinha tudo para dar errado, dentro de um bairro até então violento, né? Vindo de uma família ali dilacerada e basicamente sendo criado pelas minhas irmãs mais velhas, porque a minha mãe tinha que trabalhar. Mas nunca desisti. Sempre trabalhei, com 15 anos eu estava no distrito, com carteira assinada, trabalhei por 10 anos como motoboy na cidade de Manaus, tentei várias vezes passar no concurso público da Polícia Militar. O meu objetivo de ser policial era porque eu via e continuo vendo o policial como herói, né? Como o agente da lei, que protege a população. Então, vindo de toda aquela vida ali de instabilidade, de injustiça ali, vindo de uma comunidade, o meu sonho era ser policial. E aí eu ingressei na polícia em 2009 como soldado, fiz o concurso novamente e em 2011 eu ingressei como oficial, fazendo 2 anos de academia, chegando ao posto de capitão, como você falou, em 2018. E essa questão aí, eu estou deixando claro um pouco sobre a minha história, porque às vezes a pessoa, Catarina, ela te vê ali formado, mas acha que eu nasci capitão, que eu nasci vereador, mas não, todos nós temos uma história, assim como você tem sua história também. Muito provavelmente superação, dificuldade, com certeza está ali lutando para ter ali um local melhor, e eu não diferente. Como eu te falei, eu tinha tudo para dar errado. Imagina, quem poderia imaginar que aquele garotinho lá de Manacapuru, de Eirunepé, um dia pudesse ser um vereador de uma capital, que pudesse ser o Capitão Carpê, né? E o meu nome na verdade é Carpejane, mas sempre me chamaram de Carpê, então eu de forma carinhosa eu mantive o Carpê, para que a minha essência enquanto Carpê nunca pudesse ser esquecido. E hoje eu estou aqui, no meu 2º mandato de vereador, lutando em prol da população, sou oposição, sou um político independente, não tenho rabo preso com ninguém, busco sempre a justiça, porque eu me baseio, Catarina, nas minhas decisões na minha mãe. A minha mãe, ela é minha bússola moral, é a minha mãe que direciona o meu mandato, sem ela saber. Porque o que eu vejo? Se eu consigo olhar para minha mãe e tomar decisões baseadas em quem ela é e quem ela foi, eu nunca vou cometer injustiça. Eu sempre vou estar do lado das pessoas simples. Então a minha mãe, tudo que eu faço, eu sempre coloco, a minha família, a minha mãe, ela vai se orgulhar da minha decisão ou ela vai passar vergonha. Então, baseado nisso, graças a Deus, durante todo o meu mandato, durante toda a minha carreira enquanto policial, que eu passei 12 anos, e mais no 5º ano de vereador, eu nunca envergonhei minha família. E a internet está aí, é só pesquisar sobre o meu nome que você não vai ver nenhum tipo de situações ali que possam constranger ou denegrir minha imagem ou minha reputação. Sempre baseado nisso. Muito legal. Durante uma fala sua, né, o senhor mencionou que nunca imaginou, né, entrar para a política. Quais foram os motivos que fizeram a você se candidatar
e iniciar o mandato como vereador aqui na capital? Ó, Catarina, eu vou falar aqui diretamente para o público. Pessoal, eu não nasci capitão da polícia, como eu havia falado. Eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Como eu falei, de onde eu vim, o que eu fiz e onde eu estava. Eu já tinha vencido na vida, eu não precisava fazer mais nada. Eu era motoboy, eu era um garoto com 15 anos que eu estava no distrito. Eu já tinha vencido na vida. Eu seria coronel da polícia. Eu não precisava fazer mais nada. Mas dentro de mim sempre houve a chama acesa da justiça. Sabe? As pessoas, Catarina, não precisam me dizer o que é ficar à madrugada em um posto de saúde para pegar uma ficha. As pessoas não precisam me dizer o que é ter que ir para a escola porque na sua casa não tem comida. E você tem que ir para a escola porque no horário do intervalo você vai comer. Ninguém precisa dizer para mim o que é morar dentro de uma comunidade e ser muitas vezes assediado pelo tráfico de droga e você ter que resistir. E você olhar para outras pessoas e ver e observar que elas têm tudo e você não tem nada. Ninguém precisa me dizer o que é passar fome. Ninguém precisa me dizer o que é você ter 18 anos e ser um motoboy. Claro, com todo o respeito à categoria, eu tô te falando assim, de estar na rua, de estar na luta, de estar no sol. Então assim, baseado nisso, eu ainda assim, dentro de um país, dentro de um estado, de uma cidade, eu era especialista em segurança pública. Então você imagina, nós temos várias áreas aqui de um governo. Educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Eu domino uma área. Então, baseado em tudo que eu havia passado e no que eu era, eu sabia que eu poderia contribuir muito mais como político. Então, o que me incentivou, o que me motivou a entrar na política foi ser um político diferente. Tentar nesse meio de enganação, de mentiras, de traições, tentar ser algo diferente. Desculpa. Só que tem algo que talvez muitas pessoas não sabem, Catarina. Dentro da Constituição, ela proíbe que nós militares sejamos filiados a partidos políticos. Então, uma vez eleito um policial militar ou um militar, ele tem que se aposentar automaticamente da sua função. Então, a minha escolha ela foi muito difícil, porque eu abri mão de uma carreira, eu abri mão de uma aposentadoria, eu abri mão de algo que me traria um conforto financeiro, um conforto mental, psicológico, na questão que eu tinha a segurança de me aposentar um dia enquanto coronel, ganhando muito bem, por algo que era incerto. Então eu troquei a minha aposentadoria por 4 anos naquele momento. Então quando eu fui eleito, eu me aposentei automaticamente da polícia e abrindo mão de toda a carreira que eu teria ali. Então imagina, você pensa, você quando troca algo que você tem várias opções é uma coisa, mas quando você troca a sua única opção por algo, é muito complicado. Então a minha decisão ela foi uma decisão muito séria, foi uma decisão muito grave, porque ela colocou ali na mesa tudo que eu havia construído. Então veja bem, toda a minha postura enquanto parlamentar, enquanto política, ela é baseada na decisão que eu tomei. Eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Então o meu objetivo de entrar na política foi esse. Acreditar que nós podemos viver dias melhores. Muito provavelmente, Catarina, um vereador não consiga mudar muita coisa. Mas assim como eu entrei na polícia como soldado e um dia eu ia chegar a coronel, eu não tenho dúvida que enquanto político, se eu fizer um bom trabalho, um dia eu vou poder conseguir almejar um cargo onde eu possa verdadeiramente mudar a vida da população. O senhor fala muito que o senhor defende a bandeira da segurança pública aqui em Manaus, né? É isso que o senhor defende também como parlamentar dentro da Câmara Municipal de Manaus? Com certeza, minha bandeira principal é a segurança pública. Agora, claro que eu não me limito só em segurança pública, porque nós sabemos que os problemas são de todas as formas. Eu, em 2020, fui o único militar a ser eleito. Hoje nós temos Coronel Rossi, Sargento Salazar, mas naquele momento eu era o único militar. E eu, enquanto policial militar, vi e observei que muitos prefeitos que passaram, eles sempre se eximiram na questão da segurança pública. Não, veja bem, a segurança pública é de competência do governo, não é de competência do município. O que, ao meu ver, é algo muito questionável, porque nós podemos fazer muita coisa. Vou te dar um exemplo. Se nós temos uma rua que não tem o devido asfaltamento, você concorda comigo que um carro não entra? Se um carro não entra, você concorda comigo que uma ambulância não entra? Ou seja, você já vai falhar na questão da saúde. Se uma ambulância não entra, uma viatura não entra. Isso vai vai desencadear na falta de entrega da segurança pública. Então veja bem, é algo muito complexo que a gente tem como mudar isso. Baseado nisso, nós tínhamos uma guarda municipal de quase 100 anos,
né? Uma das guardas municipais mais antigas do Brasil. E totalmente abandonada, esquecida, o efetivo muito pequeno. E ali, naquele primeiro momento, eu apresentei o primeiro projeto de lei na Câmara Municipal, que era a criação da Comissão de Segurança Pública Municipal, que hoje é presidida pelo Coronel Rossi, mas eu fui o primeiro presidente e propositor da ação. Ali mudou totalmente a questão da segurança pública municipal, porque a gente começou a trazer para dentro da Câmara Municipal a discussão sobre segurança pública e a importância da Guarda Municipal. E você hoje vê a Guarda Municipal totalmente equipada, né, combatendo muitas vezes a criminalidade ali diretamente, tentando trazer segurança para a população e saindo daquele cenário de só vigiar prédio público. Então, quando eu hoje vejo, como eu vi recentemente a Guarda Municipal abordando no centro de Manaus, eu me sinto orgulhoso porque eu sei que lá no passado eu fiz parte dessa construção. Muito legal. Falando também sobre projetos aí, você e o vereador também, Sargento Salazar, que também é do PL, apresentaram um projeto que cria ali a política municipal de indenização simplificada, né? Com o objetivo de assegurar a reparação de motoristas, pedestres que sofrem prejuízos causados por falha na infraestrutura urbana. A infraestrutura, infelizmente, tem causado muitos danos para a população. E a gente pode verificar até danos gravíssimos, como, por exemplo, a questão da biomédica na Avenida de Djalma Batista, no centro, em uma das principais vias do norte do Brasil, né? Não necessariamente de Manaus, do norte do Brasil. Então, assim, é inadmissível que pessoas estejam morrendo, que pessoas estejam perdendo seus bens por conta de falta de infraestrutura. Então, o objetivo desse projeto de lei é trazer mais garantia para a população em trazer o ressarcimento adequado ali, não só apenas na questão judicial, mas o ressarcimento por parte da prefeitura. Se a prefeitura foi responsável em trazer prejuízo para a população, ela é obrigada a ressarcir. Vereador, considerando que este projeto, você acredita que esse projeto ele terá o apoio de outros parlamentares dentro da casa também, considerando ali que envolve uma verba pública? Então, vai depender muito do interesse do executivo, né? Se não for de interesse do executivo, como assim tem sido feito, eles talvez possam derrubar. Mas aí nós precisamos entender sobre o interesse da população, né? Eu acho que nós podemos encontrar aí um meio termo para que a gente possa, de repente, chegar a um denominador comum. Então a gente vai tentar, juntamente com a base do prefeito, com os vereadores ali, dialogar para que a gente possa aprovar esse projeto de lei. Já tem algum processo, esse processo ele já está em análise com a implementação desse projeto? Porque o projeto está tramitando na Câmara Municipal, né? Ele ainda vai passar por comissões, nós vamos discutir muito ele. Então, assim, quando a gente apresenta um projeto de lei, Catarina, tem toda a questão do processo legislativo, né? Primeiro é deliberado o projeto, passa pela CCJ, que é para saber se é constitucional, se não é constitucional, se já tem esse projeto dentro da Câmara Municipal de Manaus, e vai passando dentro de várias comissões até chegar no plenário e nós decidirmos se aprova ou se não aprova. Então ainda tem muita água para rolar aí, até nós aprovarmos ou não esse projeto. Eu espero que seja aprovado. Haverá algum tipo de fiscalização para evitar que pessoas tentem obter indenizações indevidas sem que haja ali a culpa do município? Na verdade, tem todo um processo, né, de investigação. Eu vou te dar um exemplo aqui. A questão da morte que aconteceu lá na Avenida de Djalma Batista. Foi comprovado que aquela morte causou por conta de um buraco. Isso foi a perícia da Polícia Civil. Então, vai ter toda uma questão de investigação, né, através dos órgãos competentes, até da própria prefeitura, e até chegar a decisão de fato se houve ou não, se foi ou não por culpa da prefeitura, se ela teve ou não a responsabilidade. Então é óbvio que vai ter sim a fiscalização, mas o nosso trabalho enquanto parlamentar é propor os projetos de leis para que eles possam trazer melhorias para a população. E óbvio, uma vez aprovado, nós, enquanto vereadores, teremos a obrigação de fiscalizar para ver se a lei esteja ou não sendo cumprida. Falando aí também da morte da Giovana, né, que é a Giovana Aquino, grávida de 8 meses, que teve o seu acidente ali na Avenida de Djalma Batista, e muitos questionaram sobre a responsabilidade da Prefeitura de Manaus neste caso. Você acredita que a administração deve assumir a responsabilidade direta nesse acidente, considerando ali a falta de infraestrutura na via? Com certeza. Eu posso dizer até que seria até mais digno por parte da Prefeitura de Manaus assumir. Veja bem, se não tivesse aquele buraco ali, Catarina, o João não teria se acidentado com a família dele. E, consequentemente, ela não teria falecido junto com o filho que estava na barriga. E aquele buraco já estava há dias.
a prefeitura se pronunciou que por dia passam aproximadamente 120 mil carros na Avenida de João Batista. Se você for fazer um cálculo simples, em 10 dias é 1.200.000 carros. Porra, não é possível que ninguém viu esse buraco. E veja bem, o buraco não era tão grande, Catarina. O buraco, talvez um carrinho de mão de asfalto teria tapado o buraco que hoje o João tem dentro do corpo dele, que é a perca da sua família. Eu sempre deixo isso bem claro. A prefeitura, quando aconteceu essa morte, no outro dia a prefeitura de Manaus, em menos de 24 horas, ela tapou o buraco. Então assim, porra, não dá para nós acharmos que é normal. E vale ressaltar que o orçamento da prefeitura de Manaus é 10 bilhões. Só o programa Asfalta Manaus, Caterine, foi mais de 1,5 bilhão. É inadmissível que na cidade de Manaus pessoas morram por conta de um buraco. Não dá para nós acharmos que isso é normal. Então a prefeitura de Manaus tem que assumir a responsabilidade, bater no peito e resolver o problema. E o que deixou o João mais revoltado foi o fato da prefeitura de Manaus não ter feito simplesmente nada. Ele enterrou a família dele, e ele me falou isso porque eu fui na casa dele, ele teve que fazer um empréstimo para enterrar a família dele. Olha a falta de humanidade, de empatia por parte da prefeitura de Manaus, que tem tanta estrutura, tem secretarias que poderia ter ido lá, ele não recebeu sequer uma ligação de ninguém. O que houve foi, após pressão, a prefeitura de Manaus publicar uma nota. Então veja bem, aqui não é uma perseguição sobre a prefeitura. E aqui eu trago a minha história de vida no passado. Eu já fui motoboy, eu já perdi pessoas. Como é que eu, hoje parlamentar, não vou me revoltar com uma situação dessa? Não vou chorar com o pai por tudo que eu passei? Seria covardia eu passar pano. Então a gente cobra de forma muito firme a prefeitura de Manaus. É óbvio que tem consequência com relação a isso, porque nós, de certa forma, somos perseguidos. Nós temos nossos projetos que não passam, nossos requerimentos que não são aprovados, mas eu consigo ir para minha casa todos os dias, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir por saber que eu não cometi nenhum tipo de injustiça. Então a prefeitura de Manaus, ela deve, e seria muito mais digno, ela assumir a responsabilidade e saber que essa morte e essas mortes poderiam ter sido evitadas. O senhor citou agora que o senhor acaba sendo perseguido, né? Entre outros vereadores também que acabo citando ali que acaba sendo perseguido. Como o senhor lida com a base da oposição dentro da CMM? Catarine, eu tenho uma boa relação com todos os vereadores. Eu não tenho problema nenhum com nenhum. Inclusive me dou super bem com o vereador Eduardo Alfaia, que é o líder do prefeito. Consigo compreender essa questão da Câmara Municipal de Manaus, que tem a oposição, que tem a situação. A gente tem os nossos embates lá, mas nunca de forma pessoal. Eu, pelo menos particularmente, Capitão Carpê, eu não ataco a pessoa. Eu não ataco a pessoa que está gerindo, eu ataco o problema. Se nós temos um problema, eu ataco aquele problema. Dificilmente você vai ver nas minhas redes sociais eu atacando a família, falando de porque isso, porque a mulher... Não faço isso. Então não tenho problema nenhum com a base do prefeito e tenho, inclusive, uma boa relação e um bom relacionamento com todos eles. Vereador, agora a gente vai falar sobre o Corpo de Bombeiros. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, você afirmou que o Corpo de Bombeiros precisa aumentar o efetivo e cobrou do governo do estado, né, a convocação de mais profissionais, né, incluindo ali os aprovados em concursos anteriores. Na ocasião, você ali destacou que o estado possui um dos menores índices proporcionais de bombeiros por habitantes do país, né, ali destacando uma situação que afeta tanto a capital quanto os interiores do Amazonas, não é isso? Catarine, primeiro nós precisamos destacar a boa intenção do governo, né? Realizar o concurso público, é fato, para todos os órgãos de segurança pública, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiro. E, inclusive, já convocaram uma boa parte desse concurso, mas não foi o suficiente, né? Hoje nós temos aí aproximadamente 800 candidatos do cadastro de reserva que eles só precisam começar o curso de formação. Aliado à questão do efetivo, que hoje, salvo me engano, é 1.500 entre oficiais e praça, para cobrir todo o estado do Amazonas, é visível que precisa sim fortalecer o efetivo do Corpo de Bombeiro e convocar muito mais. Eu digo mais, e se convocar esses 800 que estão faltando, ainda assim precisa convocar mais. Então veja bem, o governo já deu uma melhoria na questão do efetivo, mas precisa dar atenção ainda mais porque existem a demanda, que a demanda é absurda. Se você for olhar, por exemplo, em uma época do ano, principalmente no sul do Amazonas, se você for em Humaitá, se você for em Apuí, se você for em Minicoré, se você for em Boca do Acre e fizer um sobrevoo naquele local, você vai ver as inúmeras queimadas que acontecem naquele local.
Então tem toda uma questão de operação do governo federal, governo estadual, e basicamente o Corpo de Bombeiro faz a operação naqueles lugares ali com o objetivo de combater as queimadas. Paralelo a isso, nós temos a questão das cidades, que são 61 municípios no estado do Amazonas, mais a questão da capital, e nós sabemos que, por exemplo, pode sim a qualquer momento ter um incêndio de grande proporção, como aconteceu lá no Distrito Industrial, na empresa EFA Motos, que ali passaram 24 horas. E ali, inclusive, eu fiz um questionamento. E se naquele mesmo dia acontecesse um outro incêndio de grande proporção na cidade? Então nós precisamos se antecipar ao problema. E aqui não foi crítica nenhuma ao governo, na verdade eu apenas fiz um comentário e disse da importância de se convocar, e eu acredito que o governo ele será assim sensível a essa pauta por vários motivos. E o principal motivo é justamente aumentar a capacidade de atendimento na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Você acredita, considerando sua trajetória também dentro das forças de segurança, né? Você acredita que haja alguma motivação política ou administrativa por trás da demora na ampliação do efetivo do Corpo de Bombeiros no estado? Eu acredito que é uma questão de orçamento, né, Catarina? Hoje o estado do Amazonas tem um orçamento de 30 bilhões e boa parte desse recurso é destinado para a questão da segurança pública. Só para que você tenha ideia, o gasto para funcionar só a Polícia Militar, segundo informações, é mais de 1 bilhão. Só a Polícia Militar. Nós temos o sistema de segurança pública, que você tem Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Detran. Então tem toda uma questão. Então é óbvio que eles, com certeza, observam muito essa questão do orçamento. Eu não acredito que governo nenhum não convocaria por não convocar. Tem toda uma questão orçamentária, tem toda uma questão econômica, e eles fazem toda essa análise. Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que a importância do serviço. Economiza ali, diminui a quantidade de cargos, diminui a quantidade de alguns gastos e investir naquilo que realmente pode impactar a vida da população. É assim que eu vejo. Um requerimento foi apresentado por você para homenagear e valorizar o comando do Corpo de Bombeiros, que atendeu ali a ocorrência do Distrito Industrial, né, ali naquela empresa, mas foi impedido de realizar a homenagem com a participação dos militares. Você afirmou não ter sido notificado e que isso demonstra a falta de valorização, né? Por que você acredita que esse pedido não foi aceito e como você avalia essa postura do comandante em relação ao poder legislativo? Todas as minhas críticas, Catarine, foi feito direcionado a uma pessoa, que é o Coronel Muniz, que hoje está de forma temporária no comando da instituição. Todo comando é passageiro, a instituição ela é eterna, é assim que nós falamos. E aquela homenagem não seria ao comando da instituição, seria aos bombeiros, né? O bombeiro é constituído de praças e oficiais, de homens e mulheres, que são essas pessoas que realizam ali a segurança pública. Então, esse ano, o Corpo de Bombeiro, Catarina, completa 149 anos. É uma das instituições mais antigas do Amazonas. Paralelo a isso, teve a questão do atendimento da ocorrência, que eu tenho certeza que foi muito difícil, senão eles teriam apagado bem mais rápido ali o fogo. Não foi difícil. Você via nas imagens que eles estavam sofrendo, tem toda uma questão ali da dificuldade de atender daquela ocorrência, a questão da fumaça, enfim, toda uma situação. Então o objetivo da Câmara Municipal de Manaus era homenagear, e todos os vereadores votaram favorável, inclusive muitos assinaram como subscrição e sabem da importância. E simplesmente nós fizemos todos os ofícios, solicitamos do Corpo de Bombeiro, através do comando, a lista daquelas pessoas que seriam homenageadas, e simplesmente ele agiu com descaso. O que é lamentável, porque o que mais se reclama é que a população precisa valorizar os nossos heróis. Qual era o objetivo da Câmara Municipal de Manaus? Não o Capitão Carpê, eu sou apenas um dos vereadores, eu não consigo aprovar sozinho algo, todos aprovaram. O objetivo era fazer com que esses homens fossem e representassem a instituição, e nós, a cidade de Manaus, pudéssemos aplaudir, já que, enquanto poder legislativo municipal, nós não conseguimos fazer tantas coisas, já que é um órgão estadual. Mas nós conseguimos fazer essa homenagem. E o que o Corpo... E quando ele não enviou essa lista, nós nos sentimos, primeiramente, desprestigiados naquele momento. Em momento algum ele ligou ou disse por que ele não ia mandar, simplesmente
agiu com descaso. E aí eu tive o cuidado de ligar para um oficial do bombeiro e ele falou, olha, essa é a decisão do comandante. E naquele momento eu não quis acreditar que realmente ele teria impedido a tropa de ser homenageada. Porque assim, é insano pensar que alguém impeça que os seus subordinados sejam homenageados. É mais fácil um comandante lutar para que haja homenagem. Então ele se sentiu totalmente ofendido por eu ter cobrado ele e fez um vídeo totalmente desequilibrado. Não demonstrando respeito para com a Câmara Municipal de Manaus e, mais ainda, não mostrando respeito por parte dos vereadores que haviam representado. E disse, de forma categórica, que ele, enquanto comandante, não iria mandar a tropa dele para ir aplaudir vereadores que fazem firula dentro da Câmara Municipal de Manaus. Um comandante desse, ele deveria ser exonerado. Ele não tem equilíbrio para estar comandando uma tropa dessa. Não tem equilíbrio nenhum e não tem competência alguma. Então, eu disse que ele seria lembrado como comandante na história do Estado do Amazonas, do Corpo de Bombeiros, como o único comandante que privou a sua tropa de ser homenageada. E, paralelo a isso, deixando claro o cometimento de um possível crime de abuso de autoridade, ao impedir que a sua tropa seja homenageada. E por isso nós fizemos uma denúncia no Ministério Público por conta dessas atitudes dele. Ele precisa ser repreendido e situações iguais a essa não pode acontecer. O comandante, ele está de forma temporária. O comando da instituição não está registrado no CPF dele. E eu estou te falando isso, Catarina, porque eu vivi minha vida toda nesse cenário, eu sei do que eu estou falando. Então, é isso que aconteceu e nós precisávamos nos posicionar e deixar bem claro para a cidade de Manaus. O objetivo aqui não era bater palmas para nós. Eu acho que eu tenho um dever moral, enquanto parlamentar, enquanto cidadão, homenagear o Corpo de Bombeiros. Durante o momento de fala sua na CMM, o senhor acabou falando que ele é um homem pequeno, um homem incompetente e um homem mesquinho também, né? Isso gerou durante a sua fala ali na CMM. Por estar à frente da instituição, né? Claro, afirmou que desrespeitou a casa, né? Como o senhor já havia falado. Ao mencionar essa violação da separação dos poderes, quais atitudes ou atos configuram essa violação, assim, na sua visão? No momento que ele não envia a tropa para ser homenageado, e ele deixa isso muito claro no vídeo dele, até então ele não tinha se pronunciado através dos ofícios. Ele simplesmente não respondeu. Mas no momento que ele vai para as redes sociais, grava e posta um vídeo, deixando muito bem claro o posicionamento dele, ele deixa provas naquilo que ele praticou. Então ele interferiu sim na questão dos poderes municipal, estadual, quando ele avoca para ele, quando ele toma para ele, quando ele assalta para ele uma possibilidade de homenagem à sua categoria, à sua tropa, por puro preciosismo. Ele simplesmente não quis. Agora, o motivo pelo qual que ele alegou foi que estaria fazendo firula. Ou seja, será que todas as homenagens que a Câmara Municipal de Manaus faz, o Congresso Nacional, o Senado, a Assembleia Legislativa, para a categoria é firula? Não, aí ele tem que responder, né? Deixando bem claro que isso é uma atitude desprezível. Por isso que eu falei, isso não é digno de um comandante, não é digno de um homem grande. Agora a gente voltando aqui para a pauta de infraestrutura, recentemente em um programa de televisão, o prefeito afirmou ter asfaltado 310 ruas, né, nos últimos 2 meses. No entanto, o senhor declarou em seu requerimento, né, solicitando a lista completa das ruas já asfaltadas, né. Ele foi derrubado ali pela base do prefeito, né, com mais de 1,5 bilhão investido em obras de pavimentação. A situação leva a vários questionamentos, né? Como que você avalia a postura da base do prefeito em relação à transparência nos investimentos públicos? Pessoal, primeiramente eu já sabia que a base ia derrubar. Eu já sabia que o prefeito estava fazendo lambança ali na entrevista, que ele não tinha essa informação. Ele jogou um número qualquer ali. E justamente o vídeo que eu fiz era destruindo as narrativas da Prefeitura de Manaus. Então imagina, se ele não consegue comprovar, Catarina, que nos últimos 2 meses, há 2 meses atrás, ele conseguiu asfaltar as 310 ruas e ele não consegue comprovar isso através da lista, como é que ele vai comprovar os mais de 1,5 bilhão que ele gastou? Ele não conseguiu comprovar o pequeno, ele vai comprovar o grande? Então já sabia que a base ia derrubar, e esse tipo de pronunciamento do prefeito acaba constrangendo a base dele, tendo que tomar atitudes em votação esdrúxula igual a essa. Porque se o prefeito falou, ele estava falando a verdade, ele falou isso em rede social, então a base poderia ter aprovado.
Então eu vejo, a base está fazendo a parte dela, a base está blindando o prefeito, essa é a verdade. Qual é o objetivo da base da Prefeitura de Manaus se não blindá-lo? Né? Então assim, eu vejo com muita tristeza esse tipo de comportamento, porque acaba indo contra aquilo que a população quer, que é a representatividade por parte dos vereadores, porque o seu João, que está lá na Zona Leste, ele quer saber por que a rua dele não foi asfaltada. Se o prefeito asfaltou 310 ruas, ele quer olhar aqui na lista, poxa, será que asfaltaram pelo menos uma perto da minha casa? Então, imagina, a Prefeitura de Manaus não teve. E eu não fiz nem a questão do requerimento solicitando quais ruas da Compensa e quais ruas do Santo Antônio, que ele falou no vídeo. Porque eu sei que ele vai derrubar. Eu sei que ele não tem essa informação. Então, isso é brincar com a cara da população. É rir, é dizer que nós somos otários. É dizer que a população vai acreditar em qualquer coisinha que eles falarem ali. E isso, Catarina, a gente não pode permitir. Tu acredita que falta transparência por parte do prefeito Davi Almeida em relação a isso que ele vem causando na sociedade? Ele falou publicamente sobre o asfalto dessas ruas e a base acabou derrubando ali o seu requerimento. Você acredita que falta também transparência tanto do prefeito quanto da sua base? Com certeza. Muito mais do prefeito, né? A Câmara Municipal de Manaus ali, ela acaba votando naquilo que é direcionado pelos interesses que a prefeitura quer com relação à base. E aqui eu não estou falando nenhuma bobagem, eu não estou atacando ninguém, é só ver como é que funciona. Então a prefeitura de Manaus tem, sei lá, quase zero transparência. Porque a prefeitura de Manaus não consegue comprovar a fala do prefeito. Ele falou que asfaltou 310 mil ruas. Se ele não publica essa lista, e quando nós solicitamos, são dois erros. Primeiro erro, ele fala e não comprova. Segundo erro, eu solicito a informação e a base derruba. Então, se isso não for falta de transparência, é o quê, né? Então, com certeza, falta de transparência por parte da prefeitura, chancelado pela base do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Na sua avaliação, você acredita que a base tem dificultado acesso a essas informações para a população de Manaus? Mais uma vez, né, a base do Davi ali na Câmara Municipal de Manaus tem como objetivo de blindá-lo. Então, tipo assim, o prefeito pode falar as bobagens que ele quiser na entrevista, ou qualquer secretário, porque ele sabe que a base vai derrubar. Porque como é que funciona, Catarina? Quando eu solicito qualquer informação da prefeitura, esse requerimento eu não posso solicitar diretamente da secretaria. Eu faço o requerimento, apresento no plenário e ele vai ser aprovado ou não. Se esse requerimento for derrubado no plenário, eu não posso mais solicitar essa informação outra vez em nenhum outro vereador, só depois do outro ano, porque é matéria vencida. Então olha como é fácil o prefeito falar as bobagens dele, colocar qualquer informação que ele quiser, porque ele sabe que ele tem a grande maioria na Câmara Municipal de Manaus e vai derrubar. Então isso com certeza tem dificultado muitas coisas. Na semana passada, o Tribunal da Justiça do Amazonas, o TEJAM, ele decidiu manter a suspensão ali do aumento salarial, tanto do prefeito, vice-prefeito, dos secretários e subsecretários aqui de Manaus. Esse projeto, ele foi aprovado na última sessão da Câmara Municipal de Manaus em 2024, já ali no início de dezembro, já no final do ano, que previa ali o reajuste do salário de 29,60% para 37,32% para os vereadores de Manaus, Na sua avaliação, a prefeitura tem demonstrado prioridades claras dentro da atual gestão? Primeiro a gente tem que deixar claro que o aumento do salário dos vereadores é baseado na questão da porcentagem do salário dos deputados estaduais e federais, e vai vendo o efeito cascata. Mas o projeto foi inclusive aprovado, mas deixando bem claro que eu votei contra o aumento porque eu acho injusto, aquilo que se entrega para a população, paralelo a isso, aquilo que a população tem enquanto salário. Enquanto o cidadão comum tem um salário pequeno ali para alimentar sua família, ter os gastos, o vereador na Câmara Municipal de Manaus aumentando seus salários. Então a gente deveria ter pelo menos o dever moral de entender todo esse cenário. Começar de dentro da casa, começar de dentro do Poder Legislativo e Executivo, dando esse exemplo, mostrando esse exemplo para a população. Então, tudo que é privilégio na Câmara Municipal de Manaus, eu tenho votado contra. Para você ter ideia, eu sou um dos vereadores que votei contra o aumento do cotão, por exemplo, contra o aumento do salário dos parlamentares, e eu acho justo terem derrubado, porque eu acho que a gente acabamos entregando muito pouco para a população. Eu vou te dar um exemplo aqui. Qual é a entrega da Prefeitura de Manaus que justifica o aumento dos secretários e do prefeito? Então, assim, acaba legislando ali em causa própria, em benefício próprio.
Em uma conversa com Gilmar Nascimento, né, que também é vereador, ele ressaltou que estava dentro da Constituição, né? Esse requerimento estava dentro da Constituição, que caso fosse aprovado, os vereadores que não tivessem aprovados esse aumento salarial iam continuar com o mesmo valor do ano anterior, né? Só eles iam assinar o requerimento, os vereadores que votaram contra, e assinar o requerimento para o próximo ano continuar recebendo o valor do ano anterior, enquanto os que aprovaram não receberiam o valor do ano anterior, e sim do próximo ano. O que o senhor tem a falar sobre essa fala do Gilmar Nascimento? Na verdade, o que o Gilmar Nascimento tentou fazer foi colocar o errado como certo, né? Aliás, o certo como errado, né? Tentou ali colocar ali com que os vereadores, já que vota contra, então não permitisse que tivesse o aumento pessoal. Então, assim, particularmente, isso não iria impactar em nada na Câmara Municipal de Manaus, teria os mesmos gastos, né? Então, assim, aquilo ali, se nós fôssemos votar contra ou a favor, não mudaria em nada, até porque o salário seria aumentado para todos. Então, naquele momento, eu não vi nenhum tipo de incoerência votar contra ou a favor daquilo ali. Eu já tinha deixado muito bem claro dentro da minha votação e defendi com relação, inclusive nisso, que eu era contra o aumento salarial. E assim eu votei. A gente fala muito sobre, muitos questionam, né, sobre esses aumentos dos salários dos prefeitos e a população cobra, né, que é ali uma justificativa. A Prefeitura de Manaus deveria ter outras prioridades, a não ser o aumento ali dos vereadores, vice-prefeitos. Enfim, na sua percepção, quais os setores que precisam de maior atenção em frente à necessidade da população? Olha, Catarine, eu sou a favor que se tenha investimento em todas as áreas. O que eu sou contra é a falta de transparência. Se você falar assim, capitão, você é a favor que diminua o orçamento da educação, que diminua o orçamento da Secretaria de Saúde? Não, eu não sou contra. Eu sou contra a má gestão. Eu sou contra, por exemplo, você construir uma UBS lá no Parque Mosaico e chegar lá não ter dentista. Aí eu sou contra. Eu sou contra a Prefeitura de Manaus ter um orçamento de 1,5 bilhão para asfaltar a rua e olhar que na Djalma Batista tem pessoas morrendo por falta de buraco. Então eu vejo, nesse caso, que o que falta não é necessariamente prioridades no quesito de área que deve ser investido. A prioridade o que falta na prefeitura, que deveria ser prioridade, era justamente a questão da transparência. Então, por exemplo, eu denunciei arduamente a questão da merenda escolar, que estavam servindo bolacha com açúcar, com kisuke. Inclusive, vou voltar a fiscalizar de novo as escolas, viu? Estou recebendo muita denúncia. Denunciei a falta de transparência no ponto eletrônico dos profissionais da área de saúde. Então, assim, a Prefeitura de Manaus, ela precisa investir nessa questão da transparência. E, claro, eu acho que, no geral, o que falta também é nós investirmos cada vez mais em dois pontos básicos principais, que é o futuro da nossa cidade na questão da educação e a questão da saúde, né? As pessoas, elas têm reclamado muito nesse quesito. Então, eu não sou contra o orçamento aumentado dentro daquelas secretarias. Eu sou contra, por exemplo, ter 200 milhões para a comunicação, para falar bem da prefeitura e defender a prefeitura de Manaus enquanto Manaus está pegando fogo. Com as eleições de 2026 se aproximando, vários parlamentares já demonstram interesse em cargos como Senado, deputado estadual, federal, vice-governador e governador, né? Nesse contexto, surgem vários questionamentos. E um deles vai agora para o capitão Carpê, né? Você pretende disputar outro cargo ou buscar uma reeleição? Na verdade, eu fui reeleito no ano passado, né, Catarine? Meu segundo mandato de vereador, então a população da cidade de Manaus confirmou e aprovou o meu mandato nos últimos 4 anos. Isso mostra que nós trabalhamos de forma muito responsável e contribuímos para o crescimento da população da cidade de Manaus. Eu, enquanto policial militar, eu tenho muitas pautas voltadas para a segurança pública e muitas coisas se resolvem dentro da Assembleia Legislativa. Então é natural que qualquer ser humano, seja você, seja qualquer pessoa, busque sempre alcançar voos mais altos. E é natural que eu, enquanto parlamentar, sei da minha competência e da minha capacidade. Hoje eu tranquilamente estou preparado para assumir qualquer vaga no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Eu me sinto capacitado para isso, até o próprio Senado. Mas a gente tem como prioridade a questão da segurança pública estadual, e uma das coisas que a gente tem como pretensões é concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa, para que aí sim a gente possa fazer o que nós estamos fazendo na cidade de Manaus, buscar para fazer em todo o estado do Amazonas. Então quer dizer que já existe ali uma articulação com o seu partido
para a eleição de 2026, certo? Com certeza, nós temos hoje muito bem decidido, muito bem definido a nossa candidata a governadora, que é a professora Maria do Carmo, o nosso pré-candidato a Senado, que é o capitão Alberto Neto, que hoje é deputado federal no segundo mandato, e temos a bancada de candidatos a deputados federais e possíveis candidatos a deputados estaduais. Muito provavelmente o PL em todo o Brasil, especificamente aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, vem muito forte, vem coeso, vem unido, para que a gente possa alcançar o máximo de vagas possíveis, para que a gente possa continuar defendendo as nossas pautas e principalmente o crescimento do nosso Brasil e do estado do Amazonas. Caso exista ali uma possibilidade na eleição de 2026, o senhor considera alguma mudança de partido ou pretende continuar com a atual? Não, zero possibilidade de eu sair do PL, né? Estou muito bem alocado ali no partido, nós defendemos as mesmas bandeiras, acreditamos nos mesmos ideais, temos como a nossa liderança máxima ali da direita no Brasil, que é o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, que está passando por todo esse problema aí jurídico no Brasil, perseguições políticas, e a gente precisa fortalecer e entender todo esse cenário. Então a direita vem muito forte, o PL vem muito forte, e nós temos certeza que a população do brasileiro saberá definir muito bem claro o que está acontecendo e o que nós esperamos do futuro. Vereador, para finalizar aqui o nosso podcast, a nossa conversa é super interessante, eu queria que o senhor me falasse como o senhor considera, né, a sua atuação dentro do Partido Liberal. Hoje eu sou o líder do Partido PL dentro da Câmara Municipal de Manaus, né? Eu estou no terceiro ano enquanto líder. Com certeza nós temos ali a confiança do presidente municipal, que é o capitão Alberto Neto, do presidente estadual, que é o nosso amigo presidente Alfredo Nascimento. E, na verdade, eu não lidero sozinho a bancada dos parlamentares. A gente tem uma relação muito boa, tomamos decisões em colegiado para que aí sim a gente consiga manter a união dentro da Câmara Municipal de Manaus e dos pleitos que o PL defende e o partido defende. Muito legal. Eu quero agradecer a participação de todos que assistiram esse programa, deixar também aqui salientar as nossas redes sociais e você pode acompanhar outros episódios também no diariodacapital.com. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Agente Político. Eu tenho certeza que, enquanto vereador, né, o senhor falar sobre suas ações, sobre os seus projetos, e eu acredito que ele busca levar mais clareza, uma satisfação a mais, né, uma transparência das suas ações para a sociedade de Manaus, né? Eu quero lhe agradecer também pelo seu posicionamento. Obrigado, Catarina, obrigado aqui ao Diário da Capital, ao Agente Político, a toda a equipe que nos receberam muito bem. Fico feliz, mais uma vez, de estar aqui, me sinto privilegiado e honrado de estar aqui juntamente com você. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, principalmente pela cobertura que vocês fazem na Câmara Municipal de Manaus, sempre de forma democrática, dando voz para a cidade de Manaus, dando voz ali ao parlamento nos problemas da cidade de Manaus. E você fique muito bem atento em todos os movimentos até 2026. Tamo junto, valeu. E assim se encerra mais um episódio aqui do programa Agente Político. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo!